variáveis que escapam ao controle orçamentário no tempo, porque elas ultrapassam a anualidade orçamentária, né? Então, eu posso contrair hoje uma dívida que só vai ser paga no futuro, isso escapa do meu orçamento, porque o orçamento só contém a despesa com a dívida daquele ano, não contém a integralidade, né? Então, a gente não faz orçamento por competência, por exemplo. O nosso orçamento só considera o que é pago naquele ano, o que tem previsão de pagamento naquele ano, né? E que, se não for pago, vira o exercício como forma de resta a pagar, né? Mas tem um empenho lá. No objeto, essas variáveis também escapam ao controle orçamentário, porque eu posso ter, por exemplo, variações de ativos e principalmente de passivos, sem correspondência necessária em receitas e despesas orçamentárias. Então, é muito comum ter os tais esqueletos, né? Dívidas que vão se acumulando e cuja geração não é controlada pelo orçamento, né? Então, por tudo isso, era preciso atacar as causas estruturais dos desequilíbrios das contas públicas, numa sequência de exercícios. E era preciso também amenizar os ciclos políticos, né? A tentação que tem o governante é aumentar os seus gastos no final do mandato, deixando a conta para o sucessor, né? Sem disponibilidade de caixa para cobrir. E era preciso adotar uma estratégia de convivência entre a autonomia imposta pelo modelo federativo e a responsabilidade fiscal. Esse caminho delicado foi construído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Esse caminho da convivência entre a responsabilidade e o modelo federativo, né? Bom, nós construímos o diagnóstico interno e olhamos para a experiência internacional. E, na ocasião, havia 3 experiências que nos chamaram a atenção. Uma era da Comunidade Econômica Europeia, que é uma experiência de 92, em que o Tratado de Maastricht estabelece princípios para uma confederação, né? Então, os países devem atender critérios de convergência, tem metas e punições previstas em protocolos, é admitido o desvio, mas ele tem que comprovar que tende ao ajuste, e aí eles conduzem a política com alguma independência, mas eles precisam convergir para os critérios acordados, né? Bom, isso é fácil? Não é. Não foi fácil para a Europa. Vocês têm toda a discussão aí do Brexit, por exemplo, né? Da ideia de que determinado país se sente prejudicado por ter que obedecer critérios de convergência, né? Que prefere ficar de fora. Por outro lado, você tem países também que eventualmente burlam a regra, como é o caso da Grécia, e que depois há uma dificuldade de enquadramento daquele país, né? Porque isso tem que ser feito com alguma proximidade dos fatos, para não deixar o país, o problema se acumular e um conflito se instaurar com aquele país. E no Brasil não é muito diferente, né? Quer dizer, a gente pensou assim, olha, se os países, né, que têm independência, né, conseguem convergir para a adoção de normas gerais, né, no Tratado de Maastricht, por que nós, numa lei complementar prevista na nossa Constituição, não conseguiríamos estabelecer normas gerais, né, mantida a autonomia federativa
de estados e municípios, né? Então, é uma lógica, digamos assim, muito similar, né? Mas que, como a gente viu, na Comunidade Econômica Europeia teve problema, e aqui nós vamos ver que tivemos problema também. Outra experiência internacional que nos chamou a atenção foi o Budget Enforcement Act, dos Estados Unidos, em 1990. Lá é uma regra apenas para o governo federal, cada unidade da federação tem regras próprias, e basicamente a gente olhou 3 mecanismos dessa legislação. Um é o estabelecimento de metas ex ante, metas de superávit fiscal, né? Então, a própria ideia de estabelecer metas fiscais na LDO veio daí. Depois, eles têm mecanismos de controle de gastos, como o sequestration, que é algo muito mais duro que o nosso contingenciamento, né? Porque lá para tudo mesmo. Lá, se não tiver orçamento, para tudo. Se tiver sequestration, acabou. Você limita, inclusive, despesas obrigatórias, despesas de pessoal e tudo mais. E tem um outro mecanismo que é o pay as you go, que é muito parecido com o nosso artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, nós olhamos a experiência da Nova Zelândia, que é de 94, e que tem um nome semelhante ao nosso, é o Ato de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal da Nova Zelândia. Porém, ela não tem regras, ela é fundamentada em transparência, né? Então, lembremos que é um país que tem um contexto jurídico institucional bastante distinto do nosso, né? Então, lá é o parlamento, é parlamentarista, né? O parlamento fixa critérios de desempenho de forma genérica, o executivo vai ter liberdade para orçar e gastar, desde que com acompanhamento. Então, basicamente, eles não têm muitas regras, eles têm transparência. Relatórios, muitos relatórios, bimestral, trimestral, quadrimestral, anual, semestral, né? Então, um monte de relatórios e coloca tudo na internet, né? Então, a parte de transparência da LRF, apenas isso, foi inspirado na experiência da Nova Zelândia, com as adequações que é preciso fazer. Porque, por exemplo, eles lá adotam orçamento por competência, eles lá não têm restos a pagar, que é um problema nosso, eles lá adotam a contabilidade patrimonial já há muito tempo, né? E nós adotávamos a contabilidade mais orçamentária, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal foi, na verdade, uma ponte para a contabilidade patrimonial, né? Bom, então, assim, resumidamente, nós tínhamos essa visão interna, tínhamos essas experiências internacionais. Na Nova Zelândia, você tem princípios da gestão fiscal responsável, que é a ideia de prevenção de déficits moderados e reiterados. Então, você pode até ter déficit em determinado momento do tempo, mas você não pode ter sempre, e não pode ser muito grande, né? Você tem que manter a dívida pública num nível prudente, então tem a ideia da prudência, né? E da margem de segurança para absorção de efeitos imprevistos, né? Lembremos aí do nosso anexo de riscos fiscais da LDO, então. A ideia de que você tem que preservar o patrimônio público em nível adequado, que você tem que ter previsibilidade e estabilidade na política tributária e muita transparência na elaboração e divulgação de documentos orçamentários e contábeis em linguagem simples e objetiva. São esses os 5 princípios da lei da Nova Zelândia, né? E aqui no Brasil, a gente adotou, então, um modelo misto. Por quê?
a gente pegou elementos dessa legislação internacional e adaptou ao nosso contexto jurídico institucional, a nossa Constituição, a nossa maneira de fazer as coisas, os nossos problemas que são particulares. E aí a gente pensou assim, olha, tem duas maneiras de proteger a casa do ladrão. Ou eu tranco as portas, ou eu acendo as luzes, né? Quer dizer, trancar as portas seriam as regras e acender as luzes a transparência, né? E aí a gente resolveu fazer as duas coisas no Brasil. Então, o nosso modelo é misto porque ele conjuga regras e transparência, né? No entendimento de que a transparência ajuda no cumprimento das regras. Então, se vocês forem ver o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, o que ele vai dizer? Reparem como nesse artigo estão, resumidamente, os princípios da gestão responsável, né? Que constavam no texto inicial encaminhado pelo Poder Executivo, mas que depois, no relatório da Câmara, caíram, né? E viraram aí esse parágrafo 1º, em que se diz que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Então, a gente tem aí pilares de planejamento e de transparência, né? Em que se previnem riscos e corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, o pilar mor da LRF é o equilíbrio das contas públicas, né? E a prevenção de riscos e a correção de desvios são instrumentos, então, para atingir esse objetivo, né? Assim como também o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, são as metas fiscais da LDO, a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, artigo 14, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras. Então, a gente tem aí os limites de pessoal, mas tem também regras específicas para a geração de despesas nos artigos 15, 16 e 17. Para a dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive AROS, né, a antecipação de receita orçamentária, concessão de garantia e inscrição em reais a pagar. Então, você tem vários controles aí para a dívida, também estabelecidos pela LRF. Bom, falemos então um pouco do que afeta o equilíbrio fiscal numa sequência de períodos. O que eu faço hoje que vai afetar o equilíbrio das contas públicas no futuro? Porque esse é o foco da LRF. Pela LRF, não se objetiva apenas obter um equilíbrio neste ano, né? Eu quero ter um equilíbrio numa sequência de períodos. Então, para isso, eu estabeleço metas fiscais para 3 exercícios. Eu estabeleço mecanismo de compensação para renúncia de receita, para a geração de despesas de caráter continuado, que vão impactar vários exercícios. Estabeleço limites para despesa com pessoal por poder, né? E nesse caso ela revoga a Lei Camata 2. Limites para estoque de dívida consolidada imobiliária, regra de ouro, né? Então ela regulamenta uma regra que é constitucional. Regras também para AROS, garantias e restos a pagar. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá informação toda vez que um novo episódio for colocado.